Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Ô, glória, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a tua vida. Ó, não sai daí, permaneça conosco, que o convidado dessa semana especial é o pastor Maurício. Ele é deficiente visual, mas a forma que Deus usou ele e usa ainda é de uma maneira poderosa. Ele está aqui para contar o testemunho de vida e a forma que Deus usa ele. Não saia daqui. Não saia daqui. Você que precisa de um milagre e não crê ainda em um milagre, você vai se emocionar com essa história, tá bom? Pastor Maurício, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Ô, Eu creio que o glória. senhor vai ser canal de bênção nesse podcast. Deixa Deus te usar. Fica à vontade, tá? Amém. Paz do Senhor Jesus, pastor Rubem. Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe os internautas, todos que estão acompanhando. Que o Senhor possa tocar a tua vida, o teu coração, através, né, do meu testemunho, através da palavra de Deus. Tenho certeza que será algo edificante para nossas vidas em nome de Jesus, né, pastor? Verdade, verdade. Pastor, é assim, só para as pessoas lhe conhecer melhor quem é o pastor Maurício, né? Conta para nós, o senhor veio da onde mesmo? Do Paraná, foi isso que o senhor falou? Isso, eu nasci no Paraná, né? Hum. Isso é, no ano de 1985, pastor, na cidade de Açaí, próximo a Londrina. Ah, é? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mas o senhor já nasceu deficiente ou foi no decorrer do tempo? Isso é de nascença, né? Naquela época, era muito comum as pessoas trabalhar na roça, né? No Uhum. sítio. Então, eu nasci em casa. Eu nasci em casa e a minha mãe, né? Meus pais me contam que Não deu tempo de chegar no hospital. não deu tempo, porque era distante, né? Da cidade. Então, acredito eu que uma semana, 15 dias depois do meu nascimento, que eles foram perceber a minha deficiência, né? Pastor, mas me conta, os seus pais já eram evangélicos ou não tinham conhecimento da palavra? Não, não era, rapaz. Inclusive, eu acredito que isso atrapalhou um pouco, né? É. Porque é, por falta de conhecimento da palavra e a gente está distante, né, também da cidade, distante ali de uma igreja, então o que acontecia naquela época, as pessoas acreditavam muito em questão assim, remédio do mato, né? Sei, Remédio caseiro, né? caseiro, Ah, outros indicam, faz uma simpatia, né? sei. Coloca tal coisa atrás da porta, embaixo da cama, tinha todas essas coisas. Então isso eu acredito que atrapalhou um pouco, pastor. E então quando me levaram pro hospital, aí chegou lá os médicos e disse, ó, ele não vê, a gente não sabe o que é, aí a gente sabe que ele não. Catarata ele tem. A gente já percebe que tem. Mas, assim, como é que foi que eles perceberam assim a sua dificuldade assim, para levar no médico assim? O que o meu saudoso pai me contava é que ele percebeu que meu olho era branco, né? Era Aham. muito branco, tinha como se fosse um lençol branco, né? Sim. E ele falou, essa criança não tá normal, assim, e eu não conseguia fixar, né? O olho no Sim. objeto, entendeu? Eles percebiam a dificuldade, né? Aí Sim. eles me levaram, é, se não me falha a memória, assim, foi para um hospital da cidade de Londrina, e quando chegou em Londrina, eles disseram, né? Ó, catarata ele tem, mas existe outra enfermidade, outra doença, mas a gente não sabe dizer o que é. E foi aonde que me encaminharam aqui para Campinas, né? Ah, sim. Aí aqui o senhor começou a fazer os tratamentos relacionados a isso ou não? Aqui eu comecei a fazer os tratamentos, né? Comecei a tratar, fazendo cirurgia, a famosa raspagem que eles falam, né? Para Sim. tirar a catarata. Fiz 2 cirurgias. Porém, Isso ainda a, jovem. isso ainda jovem, recém-nascido, assim, Uhum. praticamente, né? Bebezinho de Sim. tudo. Então, naquela época, não tinha os mesmos recursos de hoje, né? Não tinha. Sim. Então, ó, faz uma raspagem, vamos passar colírio, tudo. E depois foi se entender que a cirurgia não estava resolvendo devido ao glaucoma, né? O glaucoma, ele
ele sobe muito a pressão do olho, né? Sim. E ataca a parte da retina, né? Da Sim. pessoa. Ó, E pastor, desculpa interromper, senhor, mas me conta algo assim que me despertou a curiosidade em cima do que o senhor me falou. Como é que foi para o senhor crescer assim, a infância, tendo esse problema de visão? Foi muito difícil para o senhor, não? Entender o processo? foi bastante difícil para assim, para me adaptar em casa, né? Ah, porque assim, as pessoas, a gente não tinha assim, minha família não tinha aquele preparo, né, para lidar com a pessoa deficiente visual. Então, às vezes, quando acontecia um acidente, a gente derrubar alguma coisa, um objeto, ou fazer algo errado, entendeu? A pessoa na hora ali da emoção, né? Ali não consegue compreender, porque um deficiente, ele não está vendo, entendeu? Mas conforme o tratamento foi desenrolando, aí o próprio hospital da Unicamp tem até hoje, né, um centro de pesquisa que trabalha com pessoas deficientes. E aí, com 12 anos, eles me colocaram, já bastante tarde, que eu não conseguia entrar numa escola, porque a escola não me aceitava, né? Os professores sempre alegavam que não tinha preparo. Então, com 12 anos, a própria Unicamp me encaminhou para esse instituto que eles têm lá dentro, né, da universidade. Sim. Lá que eles começaram a me treinar, entendeu? Olha só. Começar a amarrar o sapato, a escovar os dentes, a comer, sim, entendeu? Por isso que eu tô aqui, assim, bastante tranquilo, né? Porque tudo que era feito lá era filmado também. Sim, entendeu? Aí teve um treinamento. Tive um treinamento. O pastor, uma curiosidade que eu fiquei, que eu gostaria de saber do senhor. O senhor relatou no início que, devido à situação que o senhor estava, né, do interior, o povo acreditava muito em reza, em esse tipo de coisa de benzimento, remédio caseiro. Assim, ninguém tinha um conhecimento de Jesus, conforme o senhor relatou, né? Como que o senhor veio ter o conhecimento da palavra de Deus, saber quem era Deus? Como é que foi para o senhor essa experiência em conhecer Jesus? Rapaz, o meu encontro com Jesus foi da seguinte maneira. Que é aquilo que a palavra de Deus fala, né? Aquele que não vem por amor, vem pela dor, né? Sim. Então, eu vinha fazendo o tratamento para deficiência visual, sim, mas eu também tinha um problema no sangue, uma doença no sangue. Meu Deus! E eu estava muito magro, debilitado. Cheguei em 2001. Em 2001, aí os médicos disseram para mim, né, os próprios médicos de vários hospitais que eu tinha passado, não descobriam o que eu tinha. Alguns diziam, é anemia, outros diziam, é tal coisa. Que tanto que o senhor pode observar que antigamente, isso há 20 anos atrás, não se utilizava tanto a palavra câncer, né? Às vezes eles falavam de outras enfermidades, mas não se utilizava tanto. Hoje eu entendo que talvez, se é hoje, eles falariam que eu tinha um câncer, entende? Dessa forma. Mas era algo que eles não descobriam. Então, desculpa, mas como assim? Eles não tinham um diagnóstico certo? Não tinha. Só falava que o meu sangue era água, né? Que era água pura o meu sangue, que os glóbulos, né, sanguíneos do meu corpo eram todos deformados. E, porém, conforme o tratamento ia passando, eu ficando cada dia mais magro, cada dia mais debilitado. E aí um dia a médica disse para mim assim, olha, eu acho que não adianta você ficar vindo, você ficar passando aqui no hospital, você vem, fica internado e a gente não descobre o que você tem. Eu acho melhor você ir para sua casa, né? Você vai descansar e daqui uns 6 meses você vem, entendeu? Para a gente ver como que tá o seu comportamento sanguíneo, entendeu? Faz um outro exame, um hemograma. Sim. E para a gente poder dar continuidade no tratamento, porque eu não tenho o que fazer. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Rapaz, eu tinha em torno de 14 para 15 anos. E como é que foi para o senhor receber uma notícia dessa, assim? Foi um choque, né, pastor? Foi um choque. Porém, agora o senhor imagina, eu não tinha, assim, aquele apoio familiar, entendeu? Porque os pais, meus pais, assim, não tinham muita noção de como lidar comigo pela minha deficiência. E também a gente não tinha o conhecimento da palavra.
Então eu fui abalado para casa com aquelas palavras, porque eu entendi que a médica estava me desenganando, né? Estava Sim. dizendo para mim assim, ó, não adianta, para você não tem jeito, para você é impossível. Porém, quando eu cheguei em casa, meu pai, ele trabalhava à noite, né? É. Meu pai era um vigilante, então ele descansava durante o dia. Uhum. E, e o interessante, pastor, que hoje eu fico até maravilhado, né? Porque hoje eu entendo que nós servimos um Deus que fala conosco. Um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que mostra. E quando eu Glória a cheguei na Deus. minha casa, abalado com aquela notícia, né? E não tinha naquele momento, naquele exato momento, como conversar com a minha mãe, como falar com a minha mãe, porque a minha mãe, ela vivia constantemente embriagada, entendeu? Minha Meu mãe é Deus. alcoólatra. Então, eu entrei no meu quarto. Fui pro quarto, entendeu? Sim. E quando eu fechei a porta do quarto, aquele silêncio dentro do quarto. Mas, pastor, quando de repente eu ouvi uma voz. Mas era uma voz que não tem, assim, explicação, entendeu? Sim. É uma voz, algo sobrenatural, uma voz mansa, uma voz doce. O senhor está entendendo? Essa voz o senhor sabia que não era de ninguém Eu próximo do sabia que senhor. não era de ninguém, não tinha ninguém ali dentro da casa, a não ser a minha mãe, que estava lá, meu pai que estava descansando. E quando de repente aquela voz disse assim: vai hoje à noite para minha casa e me recebe como teu salvador. Aleluia. Que Glória a eu Deus. quero mudar a tua história. E mas como é que o senhor fez? O senhor não tinha conhecimento de igreja, de nada? Como é que o senhor fez para... Não tinha conhecimento de igreja, né? A gente ouvia falar de algumas igrejas, né? Mas é aquilo que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Ah, Sempre pro lado negativo, né? Você ouvia sim. falar de crente, evangélico, tanto que a palavra hoje evangélica é uma palavra nova até, né? Que antigamente era mais crente. Não, crente, lá vai o Aham. crente, né? Mas a gente ouvia sempre mais pro lado negativo. Então não tinha aquele conhecimento do evangelho, da palavra. Aham. E eu ouvi aquela voz, e eu falei, mas quem está falando comigo? Mas quando de repente aquela voz falou com mais autoridade, entendeu? Uhum. Vai nesta noite para minha casa, para minha igreja. Aleluia. E me recebe como teu Salvador, que eu quero mudar a tua história. E aí eu falei com a minha mãe, né? Minha mãe Uhum. pernambucana da gema, sabe? Aham. E sangue forte, assim, que pessoa de gênio forte. Aham. Falei com ela. Aí ela disse assim, olha, eu não gosto de crente. Né? Você sabe muito bem que o seu pai não gosta de crente. Meu Deus, ela falou isso pro senhor? Mas o diabo não ia mandar você ir para a igreja. Né? O inimigo não ia mandar você ir para a igreja. Isso aí foi Deus que falou com você. E se Deus está mandando você ir, vai. Porque feliz é aquele que ouve a voz de Deus. Olha Deus usando a minha mãe. Meu Deus. Entendeu? Sem ela ter conhecimento. Aí eu falei, então eu vou. Aí meu pai disse assim, ó, eu vou trabalhar, mas dá tempo, eu te levo até a porta da igreja, chega lá o pastor, te coloca para dentro, e depois você combina com alguém te traz aqui na porta de casa, enfim. Aí meu pai me levou. E foi aí que eu tive um encontro com Jesus, pastor. Cheguei lá, todo feliz. Aí, quando eu cheguei na porta da igreja, era uma igreja pequenininha. Uhum. Creio eu que tinha lá umas 3 ou 4 pessoas. Uma igreja pequena mesmo, um ponto de pregação. Aí o pastor veio, o próprio pastor que estava ali pregando, já veio na porta, me pegou pelo braço e ele só disse assim, você veio aqui com um propósito. Glória a Deus. Porque alguém falou com você hoje à tarde, lá na sua casa. Meu Deus. E ele prometeu fazer uma obra na tua vida. E ele começa a fazer essa obra agora. Ele começa a trabalhar na área da tua saúde. Você veio com o propósito de receber ele como teu Salvador e ele está te dando um sangue novo. Aleluia. Pastor, aquilo eu vou falar para o senhor, eu saí dali, sabe, meu corpo leve, meu corpo... Sim. Eu queria voar, eu queria, sabe, rapaz,
foi algo muito forte, O pastor. ambiente estava tomado pela glória de Foi Deus. tomado pela glória. Eu saí dali glorificando, saí dali, sabe, procurando as dores no meu corpo, porque eu tinha dores no corpo, né? E No momento que ele falou, eu já senti aquele parou os sintomas. Parou os sintomas, já senti aquele renovo físico, espiritual. E, sabe, naquela hora ali eu já. Rapaz, eu sinto hoje assim que ali, se o pastor me desse o microfone ali, eu já começava a pregar ali mesmo, já começava a fazer a obra ali mesmo rapaz, foi algo tremendo, pastor, Foi maravilhoso mesmo. Só sei tremendo. que aí eu voltei no médico e fui curado e tô até hoje curado para a glória de Deus. Glória a Deus. O senhor voltou no médico ainda? Eu voltei no médico, E interessante. o médico falaram alguma coisa? O interessante, pastor, que quando eu cheguei lá nesse instituto, né, que tem dentro da Unicamp, e eu cheguei lá e como toda semana eu ia, né, conforme eu disse assim, para aprender, né, as questões da vida diária. Sim, sim. A gente fala, né, que é de cozinhar. Tipo um treinamento, isso, né? um treinamento. Cheguei lá, daí veio uma doutora Mara, né, vou falar o nome dela aqui, que quem sabe eu creio que essa palavra, né, vai chegar até ela em nome de Jesus. E a doutora Mara disse assim para mim, você está diferente. Você está diferente, você está com uma aparência diferente. Já era visível. Ela falou assim, e vamos fazer o seguinte, vamos lá para dentro, e a gente tem um ambulatório aqui dentro, vamos lá para dentro e eu vou fazer alguns exames. Aí fez os exames, tudo. Aí falou assim, a semana que vem você já leva o resultado. Falei, tudo bem, combinado. Aí colheu o sangue, tudo, a amostra de sangue e tal. E ficou marcado para a semana seguinte eu sair de lá com o resultado. Entendeu? Mas, pastor, eu confesso para o senhor que o trabalhar de Deus é tão tremendo. O senhor acredita que eu esqueci, rapaz? Chegou no dia, eu esqueci do culto, assim, do que Deus tinha falado comigo. Eu fui naquela expectativa para pegar o resultado do exame. Sim. O senhor entendeu? Mas eu já tinha esquecido daquele mover, sabe, ali do culto, sabe? Impactado com aquela glória, mas esqueci ali instantaneamente. Aí, quando de repente ela veio e falou para mim, o que você fez dias atrás? Falei, não, minha vida é normal, né? Dentro da minha casa, tudo, minha vida é normal. Ela falou assim, não, que o exame está aqui, o resultado está aqui, e você está com sangue novo. Você está curado, você não tem nada. Glória a Deus. Seu sangue está zero, rapaz, você está curado. E fui curado, pastor. Aí ela falou as mesmas palavras que o pastor havia falado, um sangue novo, né? Um sangue novo. Sangue Meu novo. Deus, aleluia. E ali, eu que era magro, já comecei a engordar e não tenho noção assim, pastor, de quanto que eu pesava, sabe? Mas eu acredito que eu tinha ali uns... era de 50 quilos para baixo. Mas quando de repente, rapidamente, eu já estava nos meus 86, quase 90 quilos. E aí as pessoas que colocavam apelido, sabe? Chamavam de magro. Aí já começa a chamar de gordinho. De gordinho e muda a história. Já mudou tudo. Pastor, deixa eu falar algo para o senhor. E como é que foi a sua vida com Jesus depois dessa cura, depois do propósito? Foi fácil ou não? Rapaz, no começo não foi fácil não, pastor. Na realidade, a vida do crente é batalha constante, né? Sim. Mas a minha vida com Jesus, eu digo que ela foi bastante difícil, porque o trabalhar de Deus foi muito rápido na minha vida, sabe? A maneira que Deus começou a agir, sabe? E o interessante, pastor, que nesse meio tempo, que foi o ano de 2001, que aí o pastor está lembrado daquela época, né, que teve o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, né? Sim, lá nos Estados Unidos. E aquilo lá abalou, né? O planeta abalou, os países todo, o mundo todo, né? Ficou abalado aquela situação. Mas eu entendo que para mim aquilo foi o trabalhar de Deus, porque eu pensava assim comigo, bom, vai vir uma guerra mundial, o mundo vai acabar, então preciso me apegar ainda mais com Jesus. Eu preciso estar firme com Jesus, porque, né, o mundo vai acabar. Sim. Esse era o meu pensamento. E sentia aquele medo. E eu falava, mas eu vou me agarrar com Jesus. Então eu saía da minha casa, onde eu morava em Santo Antônio de Posse. Eu vinha para Campinas e vinha para Vigília. Ninguém queria vir comigo. Eu pegava o ônibus, vinha, dormia em rodoviária, sabe? E participava de campanha.
Porque meu negócio era Jesus, sabe? Eu queria mesmo sentir a graça do Senhor. Ô, pastor, e a sua família, como que tinha essa visão do Senhor, seguindo a Ele? O pessoal, o povo aceitou, assim, numa boa? O senhor falou que eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, seus pais, seu pai e sua mãe. Não, para o senhor ter noção, eu desci as águas do batismo escondido dos meus pais. Porque eles não aceitavam. Eles não aceitavam, de maneira nenhuma. Não aceitava. Só que Deus sempre falava assim, eu estou fazendo a obra na tua vida e eu vou fazer a obra no meio da tua família também. Fica tranquilo, só vai me adorando, glorificando, que eu vou trabalhar. E assim foi indo trabalhar de Deus até o dia que eu me batizei, né? Foi um domingo à tarde, me lembro até hoje. E o interessante, pastor, eu vejo assim na minha simplicidade, sabe? Na minha humildade, pela minha fé, que eu entendo que quando a pessoa ela desce as águas do batismo, ela não só tem um novo nascimento, mas o físico dela, querendo ou não, se transforma. A aparência física da pessoa é mudada. Eu falo isso para o senhor porque quando eu cheguei na minha casa, depois daquele batismo, que eu cheguei quietinho em casa ali, glorificando, sentindo aquela graça, aquela unção, mas não podia demonstrar para ninguém. Aí meu pai logo olhou para mim assim e falou, você está diferente. O que aconteceu? Eu disse, acabei de batizar. O batismo foi agora 2h da tarde e agora eu sou uma nova pessoa, nasci de novo, pai. Pensei que meu pai ia se alegrar com aquilo, entendeu? Que meu pai ia ficar feliz. Porém, meu pai não gostou nada daquela situação. Ele falou para mim, qual que você prefere? Ou a tua família ou Jesus? Aí eu pensei, falei, a minha família é muito importante, mas meu Jesus eu não largo de jeito nenhum, não tem como abandonar Jesus por nada, não tem como, né? Glória a Deus. Sem ele eu não sou nada. Não dá. Aí eu falei assim pro meu pai, disse, pai, eu prefiro Jesus. Aí meu pai falou assim, então, você que sabe, você quer seguir seu caminho, quer sair de casa, você sai, porque você sabe como que é. E aí nisso eu saí da casa do meu pai. Não foi assim aquela expulsão completa, né? Não foi aquela coisa assim, vai embora, entendeu? Mas já logo entendi, né? Que ele tá querendo dizer. Entendeu o recado. E já entendi. Aí eu peguei o ônibus e lá em Santo Antônio de Posse e vim para Campinas. Mas o senhor conhecia alguém aqui em Campinas ou alguma coisa que pudesse dar um suporte para o senhor morar ou algo do tipo? Não, de maneira nenhuma. Conhecia pessoas assim, só por conversar mesmo, às vezes no hospital, tudo assim, mas não tinha aquele conhecimento, tipo, vou para casa de alguém. Não tinha. E como é que foi para o senhor vir para Campinas? Falei, eu vou para Campinas sem dinheiro, sem conhecer ninguém, eu vou pela fé, Jesus vai me direcionar. Se Jesus chegar lá, Jesus mandar eu ir para uma igreja, o que Jesus mandar fazer, eu faço. E aí eu vim, aí tinha a antiga rodoviária, né? De Campinas, a rodoviária velha. Eu lembro. Cheguei, me sentei num banco e era tarde, né? Em torno de umas... Já era início de noite. Aí quando de repente parou um ônibus. Aí veio um senhor e me saudou com a paz do Senhor. Ele falou assim, olha, eu saí do meu trabalho lá em Amparo, na cidade de Amparo, eu estava indo para casa. Mas Deus me deu uma revelação. E Deus manda eu entregar um recado para você, o irmão recebe? Falei, amém. Glória a Deus, recebo, em nome de Jesus. Daí ele falou assim, Deus manda te falar assim, pode te abandonar o teu pai e a tua mãe, mas Deus jamais vai te abandonar. Aleluia. E grande será o trabalhar de Deus na tua vida. Falei, amém. Pastor, sei dizer que nisso eu recebi aquela palavra, passei a noite ali na rodoviária, sentado naquele banco da rodoviária, passei a noite. O dia amanheceu, eu fui para uma escola para deficiente visual, que está em Campinas, por nome Braille. Quando cheguei nessa escola para deficiente visual, né, tinha ali uma assistente social. E essa assistente social me recebeu muito bem lá. E eu tive a oportunidade de fazer uma oração na sala dela, tudo. E aí ela disse assim para mim, falou assim, olha, eu vou fazer algo, estou sentindo de fazer algo por você. Mas não falei nada para ela do que estava acontecendo. Foi tudo trabalhar de Deus. Ela falou assim,
eu estou sentindo de apoiar você na parte de alimentação. Vai ali embaixo no restaurante do seu Walter, né? Leva uma palavra para ele, fala do seu Deus para ele. E vai lá e eu tenho certeza que ele vai te receber muito bem. E eu fui lá nesse restaurante, novo convertido. Sim. Fui lá e fiz uma oração pelo seu Walter, tudo. Uhum. Aí ele pegou e falou para mim assim, rapaz, não tem nem como agradecer por essa oração, por tudo. Eu não tenho nem como pagar. Ele falou, mas você vai frequentar sempre aqui? Eu falei, eu frequento aqui, já tem um tempinho já e vou continuar frequentando sim. Ele falou, então faz o seguinte, a partir de hoje eu vou te dar o prazo de 3 anos para você vir frequentar aqui o meu restaurante, aqui você vai almoçar, aqui você vai jantar, vai tomar café, Aleluia. e você não vai precisar pagar nada. Tá bom? Glória a Deus. Eu disse, glória a Deus. Aleluia. E ali saí maravilhado, falei, questão da alimentação já está garantido. Tá garantido, está resolvido. Graças a Deus. Só que daí eu não tinha um lugar, pastor, porque eu pudesse ir assim para ficar, né? Para morar dormir, mesmo. descansar Para dormir. Isso. Aí eu acabei voltando para casa do meu pai. Fui para casa do meu pai, mas continuando frequentando a igreja, sempre firme em oração e monte e deixando Deus trabalhar, pastor. O seu pai chegou a falar alguma coisa sobre o senhor não ter que trabalhar ou algo do tipo? Ah, meu pai sim, sempre comentava. Aí eu me lembro que você sabe que o agir de Deus é tremendo, né, pastor? Uhum. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer receber a graça do Senhor, né? E eu me lembro que foi uma semana assim muito agitada, assim, em questão de igreja, semana de festividade, de vigília. Aí foi uma segunda-feira. Meu pai me disse assim, era 7 horas da manhã. Meu pai me disse, eu se eu fosse você parar com esse negócio de ir para a igreja, porque sair para você não compensa. Quem vai para a igreja, quem precisa de trabalho. Quem vai para a igreja, quem precisa de um milagre. E pelo que eu vejo, você não tem condição, porque você é um deficiente visual. Eu sou seu pai porque eu sei, conheço você. Porque eu, se eu fosse dono de uma empresa, eu não daria trabalho para você. Porque eu sei que você não tem condição. Então, quem vai para a igreja, meu filho, é quem precisa de uma porta de trabalho, quem precisa de um emprego. Para que você ficar indo na igreja? Mas eu não disse nada para o meu pai, pastor, naquela hora, porque a palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 27, que tudo aquilo que é impossível ao homem da terra é possível para Deus. Para Deus nada né? é possível. É possível para o nosso Deus. Aleluia. Meu pai me disse aquelas palavras, eu nem rebati, porque eu sabia que não era ele que estava falando naquele momento. Né? Eu acredito que era um outro ser que estava usando ele ali, entendeu? Não era o seu José normal que estava falando, entendeu? E aí, pastor, passou aquela manhã, e quando foi 1h da tarde, eu tinha ganhado, sabe? Um celular, aquele da Motorola, aquele primeiro, aquele, acho que era, que a gente chamava tijolão, né? Aquele primeiro que saiu. Sim. Tinha ganhado um daquele, mas nem sabia o motivo que eu tinha ganhado. E quando, de repente, 1h da tarde, aquele celular começou a tocar. Do nada? Do nada. O senhor tinha passado o número para alguém, não? Não tinha passado o número para ninguém, nem sabia como mexer o celular, Meu Deus. nem sabe. E ganhei aquilo lá e carregava na mochila aquele celular. Aí começou a tocar. Aí atendi. Aí a moça falou assim, era uma moça. Aí ela disse assim, olha, meu nome é Regiane. Eu estou falando aqui da Fazenda Vanzanten, aqui na cidade de Olambra. Eu disse, e aí? Ela começou a contar para mim a história da empresa e tal, falando que é uma fazenda e que eles trabalham com flores, que tem mais fazenda e tal, né? Contando toda a história. E nisso ela falou comigo uma meia hora. Meu Deus. E sempre que ela falava comigo, ela dizia assim, não desliga. Ouça o que eu estou te falando, presta atenção. Aí quando passou uma meia hora, ela disse assim, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, pode fazer. Ela disse, o motivo da minha ligação é esse. A pergunta que eu quero te fazer é essa. Você quer trabalhar aqui na empresa? Você quer trabalhar aqui na fazenda? Aí eu disse para ela assim, Regiane, eu acho que alguma coisa errada está acontecendo, porque eu não mandei currículo para vocês. Eu sou deficiente visual de nascença. Falei que eu era muito doente, que Jesus tinha me curado, tudo.
Aí ela falou assim, não, mas fica tranquilo, porque a questão não é currículo. A questão é que Deus falou comigo a respeito de você. Aleluia. E hoje de manhã, Glória a Deus. eu cheguei aqui no escritório da empresa, glória a Deus, e eu fiz uma oração para Deus abençoar o meu trabalho. E conforme eu fui fazendo a oração, Deus foi mostrando tudo a respeito de você. Meu Deus. Deus mostrou o seu telefone, Deus mostrou os seus dados, Glória Deus a mostrou o seu Jesus. nome. E eu tenho certeza que é você que Deus está me mostrando. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã 6h30. Eu vou mandar o carro da empresa na porta da sua casa te buscar para você vir, mas já venha preparado para ficar trabalhando, porque a entrevista, eu não vou nem fazer entrevista com você. Porque eu tenho Meu certeza Deus. que é você mesmo que Deus está me mostrando. Aleluia, Eu disse, tudo bem, Jesus. combinado. Aí eu cheguei na igreja, né? Feliz da vida, tudo. E eu sou deficiente visual, mas assim, graças a Deus o Senhor me deu um ouvido ungido, né? Um ouvido muito abençoado. Apurada. Aí eu comentei com o irmão, chamei um diácono da igreja. Aí falei, rapaz, aconteceu assim, assim, hoje de manhã, eu vi umas palavras muito pesadas do meu pai, mas Deus me honrou e eu vou começar a trabalhar amanhã. Ele, irmão, aonde? Falei, na Alhambra. A empresa me ligou, me chamando para trabalhar, assim, assim e tal. Falei para aquele irmão. Daí aquele irmão foi lá para a porta, né? E eu ouvi ele falando para o outro irmão, falou assim, esse irmão, além de cego, esse irmão tá ficando doido, rapaz. Isso aí não vai acontecer nada. Esse irmão vai contar isso daí, não vai acontecer nada. Mas eu não me preocupei, porque eu sabia que era o trabalhar de Deus. Sim. E no outro dia eu fui, pastor. Fui, conversei, cheguei lá na empresa, conheci a Regiane pessoalmente, e realmente era eu que Deus tinha mostrado para ela. E lá eu fiquei trabalhando para a glória do Senhor Jesus, pastor. Meu Deus. Fiquei O trabalhando senhor para a ficou glória de quanto Deus. tempo lá na empresa? Lá? Aí foi um processo tremendo, porque a Regiane falou assim para mim, né? Falou assim, olha, eu não fiz entrevista com você direito, mas devido às normas da empresa, eu estou registrando a sua carteira provisoriamente, mas você está em um tempo de experiência, né? 3 meses de experiência. Se você for bem, você fica. Se não, vou ter que dispensar você como qualquer outra pessoa, porque nessa hora não vai ter colher de chá, não. Eu disse, tudo bem, combinado. Só que o meu serviço lá era a produção de enraizamento, que chama. O que é o enraizamento da flor? É como se fosse bandeja, sabe essa bandeja de ovo, né? O senhor imagina uma bandeja dessa, mas como se fosse para 500 ovos, entendeu? Sim. E naquela bandeja para 500 ovos, você coloca ali palha de arroz, adubo, todos os produtos ali que precisa, né? Para dar força à planta. Isso. Aí você vai colocando ali o galho, né? Da flor. E depois de 15 dias, 20 dias, você tira aquela planta e coloca no chão, né? Faz o canteiro e coloca no chão. Depois, a hora que tá no tamanho exato, tamanho certo, tem que colher para mandar para quem está comprando, né? Sim. Aí manda para o Japão, Holanda, enfim, para quem estiver comprando. E o trabalho era esse. Eu comecei produzindo, né, quando eu entrei lá, exatamente as 500 mudas, que era o equivalente a uma bandeja. Porque você tem que usar luva, usar todos os aparatos, porque é adubo, veneno, bem né? delicado. É delicado. Então, um trabalho lento, não tinha muito conhecimento. Comecei produzindo 500 mudas, que é o equivalente a uma bandeja daquela. Só que tinha muitas pessoas que eu não entendia. Muitos evangélicos diziam, até evangélico mesmo dizia assim, mas tanta gente precisando de emprego, precisando de trabalho, vai dar emprego para um cego, para um deficiente visual. O senhor ouvia isso? Mano? Ouvia isso, entendeu? E muitas das vezes assim, porque o produto, o material chega embalado, né? Então eu dizia para a pessoa assim, como que chama essa flor? Como que chama esse material? No começo tinha muitas pessoas que falavam, mas conforme os dias vão passando, não sei se é o cansaço foi batendo, se é o ciúmes também que foi acontecendo, as pessoas já não queriam mais falar. Parou. Mas eu não me preocupei. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor abriu essa porta, me deu uma estratégia. Fala comigo, Senhor. Me deu uma estratégia. Porque as pessoas, né, eu falo assim que as pessoas, elas fingem que não estão ouvindo, e passa um para lá, passa um para cá, e eu pergunto, e as pessoas fingem que não estão ouvindo. Isso está me incomodando muito, está me atrapalhando. Aí, pastor,
que eu falo para o senhor que o nosso Deus é um Deus que revela. O senhor acredita, pastor, que Deus começou a revelar para mim o nome das flores? Acredito. Chegava assim, tava lá as caixas, lá toda amontoada. Aí o pessoal dizia, o caminhão já foi descarregado, tudo. E eu já ia lá, na graça do Senhor Jesus, agora tranquilo, Deus revelava para mim, essa é a flor tal, pode pegar e fazer o seu serviço. Porque eu comecei a fazer culto, pastor. Por isso que eu digo para a pessoa que a gente não pode ficar parado. Você tem o seu culto, o culto da gente tem que ser diário, constante. Tá entendendo? Sim. Chegava na hora do café, eu estava ali fazendo o meu culto, falando com Deus, orando. Na hora do almoço, estava no meu culto. Estava ali trabalhando, fazendo o meu serviço, estava no meu culto. Sabe? Meu pensamento elevado a Deus, orando, louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aí, mas eu não estava percebendo como estava o andamento, porque assim, é a linha de produção, né? O senhor imagina essa mesa aqui, mas como se essa mesa tivesse uma esteira, né? Que vai rolando. E aí eu terminava aquela bandeja e colocava na esteira e mandava para quem estava lá na ponta para receber, para levar para o barracão, entendeu? Sim. Para continuar, né? O trabalho. Então eu não sabia o que estava acontecendo lá para frente. Aí chegou o fim da experiência. Aí a Regiane veio e falou assim, vamos para uma reunião? Hoje vem sua experiência. Falei, vamos. Aí ela falou assim, você tem noção do seu trabalho, o que está acontecendo? Eu disse assim, não tenho noção, porque como é linha de produção, eu só sei que eu já saí de uma bandeja. De uma bandeja eu sei que eu saí. Já não estou mais nas 500 mudas. Mas não sei mais quanto que está. Daí ela falou assim, olha, a gente fez a contagem, sem você saber, tudo assim, a gente fez a análise. Você está produzindo em torno de 12 mil mudas de flor por dia. É nada. Por dia. Meu Você está Deus. produzindo 12 mil mudas por dia. E nós resolvemos mudar você. Você está preparado para viajar? Aí eu fiquei assim, espantado, né? Ela falou assim, porque a gente tem fazenda na Holanda, a gente tem fazenda na Inglaterra, a gente tem fazenda fora e a gente quer te levar para outra fazenda nossa, para o exterior. A gente quer te levar embora. Então você vai preparar os seus documentos, vai avisar a sua família e nós vamos te levar embora. Só que lá na outra fazenda nossa, você não vai trabalhar na roça mais, com as flores. Você vai trabalhar dentro do escritório. Porque se Deus tem te capacitado na roça, Deus vai te capacitar no escritório. E aquilo eu me alegrei, né, pastor? Jovem de tudo, e fiquei espantado, mas feliz. Aí eu corri pro banheiro, tinha um banquinho assim dentro do banheiro muito grande, né, banheiro de firma, né? Aí dobrei o meu joelho no banquinho e fui orar. Senhor, eu vou ganhar em dólar, vou viajar de avião. Primeira vez viajando de avião. Aí veio a voz do Espírito Santo de novo. Aí Deus disse Glória assim, a Deus. pois é, meu servo, só que dessa vez com eles você não vai. Meu Deus. Você não vai. Mas por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que, Senhor? Aí Deus disse assim, porque eu falei para você que eu estava fazendo a obra na tua vida, estou fazendo a obra na tua vida, e vou fazer a obra no meio da tua família. E tem mais. A partir de hoje eu vou fazer de você um pregador da minha palavra. Aleluia. Vai lá no escritório agora e fala para eles que você não vai. Não precisa explicar o motivo. Só diga para eles que você não vai, que é para eles acertar o seu tempo, porque eu quero fazer de você um pregador da minha palavra. Aleluia. Um ano de firma. 1 ano de firma. Aí, com muito jeito, eu fui. Aí falei, Regiane, quero conversar com vocês, tudo. Aí expliquei toda a situação para ela, né? Falei, para mim não dá, assim, tô achando melhor não. Não falei exatamente que Deus tinha falado comigo ali em detalhe, para não escandalizar, né? Aí, com muito custo, eles não queriam. Aí, acertaram comigo. E eu fui embora. Mas aí, no ônibus, eu fui orando. Isso era uma sexta-feira. Fui falando com Deus, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. Mas nunca preguei a sua palavra. Nunca preguei a sua palavra. Aí, pastor, você vê que interessante. Eu batizado, crente, né? Da Igreja Chama Divina, a qual eu congrego até hoje. Sim. Fui no ônibus orando, clamando a Deus.
Aí chegou o sábado, eu vim parar aqui em Campinas, ali não me lembro o motivo exato. Vim parar ali no bairro Padre Anchieta. Aí Sim. um irmão por nome Leandro disse assim para mim: Maurício, vai ter uma vigília muito abençoada hoje, lá na Deus e Amor de Hortolândia. Quer ir comigo? E o senhor foi? Falei, vamos sim. Aí fui com ele. Aí nem sabia como que era o trabalho de Deus e Amor, como que era as vigílias de lá, só ouvia falar. Aí fui. Aí chegamos lá, tava chovendo ainda no dia, chegou um pouco tarde. Aí o pregador disse assim, ó, eu agradeço a igreja pela oportunidade, agradeço ao pastor pelo convite, só que tem um porém. Deus quer que uma outra pessoa pregue aqui nessa vigília. Porque Deus está falando para mim, o pregador disse bem assim, Deus está revelando para mim aqui, que o Senhor está levantando um novo pregador nessa madrugada. Eu não sei quem é a pessoa, mas Deus está falando para mim que tem uma pessoa aqui que ele vai pregar aqui. E Deus está falando assim, ó, que essa pessoa não é daqui, mas é para dar oportunidade para ele, que ai daquele que impedir ele de pregar. Aleluia. E o crente da chama divina. Uhum. Aí esse irmão foi, me pegou pelo braço, me colocou no altar, e aquela foi a minha primeira pregação. Aleluia, Jesus. Pastor, isso tem em torno de uns 20 anos mais ou menos. Depois disso, nunca mais parei de fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Estou aqui até hoje para a glória do Senhor Jesus. Aí, Deus falou, agora eu te levantei para você pregar a minha palavra. Agora eu vou fazer a obra no meio da tua família. Daí que vem a questão da... E como é que foi, assim, a questão da família? Fala para nós. Aí Deus disse assim para mim, agora, meu servo, eu vou fazer a obra no meio da tua família, mas eu vou fazer de uma forma que não é para você se assustar. Você só vai glorificar o meu nome. E deixa que o resto eu faço. Mas eu não imaginei que ia ser tão rápido. Mas quando Deus fala que vai fazer, né? Deus faz. Ele faz, né? Ele cumpre. E aí, passado uma semana que Deus tinha falado comigo dessa forma, o meu pai estava de folga naquela noite. Aí ele, com a pressão alta demais, caiu no banheiro, bateu a cabeça no vaso sanitário. E meu pai paralisou. Ficou paralítico. O seu pai ficou paralítico? Ficou paralítico. O senhor entender, nem a mão não mexia, não falava, ficou imóvel. E aí meu pai foi parar na UTI, né? Foi parar na UTI. E os médicos já comunicou à família, dizendo, olha, a gente vai fazer a cirurgia nele, na cabeça, que ele bateu região da cabeça, mas uma parte muito delicada. E a gente vai tentar fazer uma cirurgia, mas a gente não garante que ele aguenta a cirurgia. E enquanto meu pai está lá fazendo a cirurgia, está lá na UTI, a minha mãe está em casa. Meu pai tomava lá uma cervejinha, tudo, mas não era constante. Uhum. Ele era uma pessoa muito responsável. Mas a minha mãe já era alcoólatra mesmo, né? Minha mãe, todos os dias, ela estava bebendo. E a minha mãe está em casa tomando a pinguinha dela, né? Aí, conforme meu pai está lá fazendo a cirurgia, minha mãe cai em casa. Cai lá em casa e bate a cabeça e fica paralítica também. Fica paralítica e minha mãe também é levada às pressas para UTI. Aí os médicos disseram assim, olha, o seu José deu para fazer a cirurgia, mas a dona Edinalva não tem como, porque ela bateu a cabeça numa região muito delicada, que é a parte de trás da cabeça. Uhum. E devido ao vício da bebida, ela está muito debilitada. Então, a gente não vai nem arriscar fazer a cirurgia. E nisso, pastor, passou 11 dias, os dois, na UTI. Aí os médicos disseram assim, pode levar os dois para morrer em casa. Meu Deus, os dois foram internados ao mesmo tempo mesmo lugar, e saiu ao mesmo tempo. Mesmo tempo. E o senhor saiu com essa notícia de morte para os dois. Isso, exatamente. Meu Deus, e como é que foi assim para o senhor passar por essa situação? O senhor levou eles para casa? E minhas irmãs, né, ficaram desesperadas, minhas irmãs já ligaram para mim, chorando muito, desesperada. O médico falou que não tem jeito, que se caso algum deles viver, vai ficar usando fralda, vai ficar nos aparelhos para sempre, e a nossa casa vai ficar como um hospital. Minha irmã chorando.
Daí eu falei para ela, falei assim, não, mas não vamos trazer direto para casa, não. Vamos trazer direto para a igreja. Vamos trazer direto para a igreja. E eu não me lembro como que foi, se um irmão da igreja foi me buscar na porta de casa. Eu sei que, quando de repente eu já estava dentro da igreja. Já estava dentro da igreja e meus pais chegaram, a ambulância deixou eles lá, na porta da igreja. Chegaram de cadeira de roda. Chegaram de cadeira de roda e muito mal. Aí o pastor levantou a igreja em oração. Levantou a igreja e falou, vamos orar porque o casal está muito ruim e vamos orar por eles. Aleluia. Glória a Deus. E o pastor levantou a igreja em oração, a igreja começou a orar ali, glorificar. E eu ali, sabe, sentindo aquela graça, aquela unção, mas de repente já percebi que os irmãos já estavam glorificando, chorando e aquele movimento ali, sabe, aquela alegria dentro da igreja. Aí o pastor falou assim para mim, irmão Maurício, sabe o que está acontecendo? Eu falei, não sei, pastor, o que está acontecendo? Ele falou assim, o seu pai e a sua mãe já estão curados os dois. Já estão andando. Já estão andando e eles correndo, só ouvia eles correndo assim no meio do corredor da igreja, pastor. E eles diziam assim, aleluia, para quem não gostava Jesus. de crente, pastor, para quem não gostava de crente, meu pai já está lá com a minha mãe correndo no corredor da igreja gritando, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí o pastor falou, calma, senhor José, senão o senhor vai sair andando aí para a rua, o senhor vai sair correndo lá para fora. Vem cá, vem cá. Aí o pastor perguntou para eles assim, e agora, o que precisa vocês fazer? O que falta agora? Aí os dois responderam ao mesmo tempo. Só falta nós levantar a mão para o céu e receber Jesus como Salvador. Glória a Deus. E ali o pastor já fez a oração e, né, já foi feito ali o apelo, já aceitou Jesus e... Graças pastor, a Deus. Nossa, que testemunho maravilhoso. Só um minuto. Eu queria dar uma oportunidade para o nosso amigo Ed Souza, a nossa voz misteriosa. Glória Ed Souza, você viu que milagre, Ed Souza? Tem alguma pergunta em cima disso, meu irmão? Aleluia, Jesus. Ô, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. É um prazer estar podendo participar aqui, né, desse podcast. É uma bênção, irmão. Que testemunho maravilhoso, né? Amém. Que testemunho abençoado. E, irmão, eu quero ouvir mais. Quero ouvir mais. Mas glória depois eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais pro final, meu irmão. Sim. Dos desafios, depois o irmão reserva um momento aí, né, para responder. Sim. Dos desafios para levar a palavra de Deus nas igrejas, para fazer a obra, né? Amém. Com a deficiência visual, como que ele supera, né? Sim. Esse desafio, esse obstáculo, e como Deus tem usado ele aí, Brasil afora. Maravilha. Amém, Jesus. Ó, você que não crê em milagres, você viu o testemunho que ele relatou agora, né? Olha o milagre que Deus fez no meio da família dele. Glória a Deus. Do pai, da mãe. Olha o que Deus fez no meio do culto. Algo tremendo. E outra coisa que fica bem claro, né, irmão? Sim. É como Deus trabalha, né? Verdade. O que Deus teve que fazer para levar os dois? Os dois caíram num intervalo curto, né, de tempo. Verdade. Mas também levantaram num intervalo curto de tempo. E também demonstra nessa passagem, né, irmão, a importância de um intercessor, né? Onde que o irmão pede para levar? Para a igreja. Sim, verdade. Para a igreja, talvez se tivesse levado para casa, tinha ficado lá, né, na cama. Eu acredito que é verdade isso, porque os médicos falou bem claro. Falou, principalmente a mãe de vocês, se ela viver, vai ficar como uma criança, usando fralda, vai ficar nos aparelhos, vai depender de vocês para tudo. Hoje, pastor, para o senhor entender, hoje a minha mãe até cozinha. Cuida da casa, limpa a casa e, sabe? A forma que Deus fez, né, mano? E aí, nesse meio tempo, né, que eles aceitaram Jesus, e meu pai já... Porque a unção de Deus, ela contagia, né? Meu pai rapidamente já foi contagiado por aquela unção, e ele que não gostava de crente, já começa a chamar o pastor para casa dele, aí o pastor queria ir embora. Não, fala mais da palavra. A sede, né? Aquela sede, sabe, de ouvir. E aí meu pai passou um certo tempo, né, uns anos desse processo, né, maravilhoso. Meu pai adoeceu, ele sofreu um AVC
E aí ele foi levado para o hospital. Aí os médicos disseram assim para a família, avisou a gente, né? Dizendo que o meu pai, que era para despedir do meu pai, que o meu pai tinha só 8 dias de vida. Meu Deus, deu um número. Deu o número. Falou, ó, seu pai tem em torno de 8 dias de vida e tal. Aí o meu irmão mais velho estava lá. E aí meu irmão me ligou, falou, ó, o médico falou que ele só tem em torno de 8 dias de vida. Falei, meu pai tá falando? Tá falando. Tudo tá praticamente normal. Passa o telefone para ele. Daí passou o telefone do meu pai disse assim, viu, meu filho? Mas pode ficar tranquilo que os médicos estão enganados comigo. Porque antes eu era um homem com coração duro. Antes eu não tinha Jesus. Mas agora eu tenho Jesus. Glória a Deus. E eles estão falando isso daí, mas eu vou para casa ainda, eu vou viver mais um dia. E você vai pregar para mim. A sua esposa vai louvar para mim. Talvez não vai dar tempo de eu descer as águas do batismo. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Que Deus já entrou com salvação na minha vida. Aleluia. E aí ele veio para casa. Aí foi 30 dias eu pregando para ele, a minha esposa louvando para ele. Aí eu não estava no momento porque ele estava morando na cidade de Montemor, né? Aí a minha irmã precisou levar ele para Jaguariúna para ele passar numa consulta. Uhum. Aí a minha irmã disse assim para ele, olha, o senhor fica aqui na sala que eu vou ali pegar algo ali e daqui a pouquinho eu já venho para levar o senhor para consulta. Aí ele pegou e falou assim, minha filha, não precisa você se preocupar não, porque não vai dar tempo. A minha irmã não entendeu nada. Falou, por que não vai dar tempo? Ela não vai dar tempo. Aí, conforme ela foi no quarto buscar algo que ela tinha que pegar para poder ir para consulta, quando ela chegou, ele já tinha partido. Já tinha partido, porém, partiu com Jesus. Deus já tinha preparado ele. Aí eu falei com o pastor, né, da igreja, falei, vamos lá, pastor tal, né? Comuniquei o pastor. O pastor falou, vamos lá, irmão, fazer o culto, né? Culto fúnebre. Quando chegamos lá, o pastor começou a chorar. Aí o pastor falou assim, irmão, isso aqui não está nem parecendo um velório. Estou vendo o semblante desse homem. Esse homem está na glória, esse homem está descansando. Olha a paz que está. Glória a Jesus. Rapaz, pastor, foi algo tremendo. Foi algo tremendo. E a minha mãe está firme até hoje, graças a Deus. Glória, né? a Deus. Ali na cidade de Jaguariúna, né? E aí eu comecei a caminhar, fazendo a obra do Senhor, caminhando. E estamos até hoje, né? Fazendo a obra do Senhor Jesus. Pastor, eu despertou uma curiosidade aqui. O senhor falou que o senhor tem uma esposa, o senhor é casado. Me conta como é que foi. O senhor conheceu sua esposa? Me conta algo mais sobre a sua família. Essa etapa da minha vida foi assim, automaticamente que as oportunidades foram surgindo, que as pessoas foram vendo, né, o trabalhar de Deus, né? E houve um certo período que meus pais eles foram morar em Curitiba. Eles foram para Curitiba e eu fiquei aqui na região de Campinas, né? E fazendo a obra do Senhor. Aí eu conheci um irmão na cidade de Jaguariúna. E eu tive a oportunidade de ficar algumas vezes na casa desse irmão. E esse irmão, ele era um novo convertido, né? Novo convertido. Veja bem a pessoa que Deus colocou no meu caminho. Esse irmão era um novo convertido e cowboy de rodeio. Olha só. À noite, ele ia pro rodeio e durante o dia, ele ficava fumando maconha. Usando droga. Só que ele começou a me levar para a igreja e Deus foi trabalhando e aquele rapaz já não tinha mais interesse de participar de rodeio, já, sabe, ele queria mesmo, assim, à noite, em vez dele pegar e participar de uma montaria, né, um rodeio, ele já me chamava para ir pro monte, entendeu? Varão, vamos pro monte. Deus foi fazendo a obra. Falava, vamos. Às vezes ali, do nada, a gente tá lá na casa dele lá, às vezes jantando, tudo. Varão, tô sentindo que agora, vamos pro monte? Vamos. Aí a gente calçava o sapato, tudo, ia pro monte. E aí um dia, esse irmão pegou e falou assim, rapaz, tô maravilhado, moço. Tô vendo a maneira que Deus está falando com a gente, que Deus está agindo na tua vida. Né? Mas eu sozinho, solteiro, né? Ali. Aí ele falou assim, vamos comigo para Ourinhos?
pra divisa com o Paraná. Lá tem um familiar meu lá, e vamos lá, a gente fica lá uns tempos e tal. Falei, vamos. Aí a gente combinou o dia, tudo. Aí entramos no carro dele e fomos para Ourinhos, né? Para levar uma palavra para eles, para a família dele e tal. Uhum. Mas mal sabia eu que Deus tinha bênção para mim lá Aham. também. Aí tava lá na cidade de Ourinhos, daí ele falou assim, vamos lá na oficina de um parente meu, se não me falha a memória, era um primo. Vamos lá na oficina de fulano para você fazer uma oração, na oficina mecânica dele. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá nessa oficina mecânica, fiz a oração, tudo. Aí quando de repente veio um senhor e se apresentou. Aí ele disse para mim assim, então, rapaz, você fez a oração aí, rapaz, sentindo a presença de Deus forte, rapaz. Eu tô com o caminhão parado aqui, meu caminhão tá quebrado. E deu um problema no caminhão, eu puxo cana, sou motorista de caminhão da usina, e o caminhão deu um problema. Mas foi Deus que permitiu, tô vendo que foi Deus que permitiu, rapaz, sair para mim receber a benção. Porque eu também sou pastor. Olha só. Eu sou pastor. Glória a Deus. E, rapaz, eu quero fazer um convite para você. Você não quer pregar na minha igreja? Eu tenho igreja aí em Ourinhos, mas Deus está falando para mim fazer diferente. Eu vou arrumar um ginásio com a prefeitura de Timburi, lá perto de Sarutaiá. Eu vou arrumar um ginásio de esporte e nós vamos fazer um culto no ginásio. E você tem fé de levar a palavra lá? Falei, vamos lá, pastor. Aí rapidamente ele correu lá na prefeitura, ajeitou lá esse ginásio e tal, e vamos fazer o culto. E quando cheguei lá nesse culto, Deus começou a operar maravilhas, rapaz. Sabe? Pessoas sendo libertas e... Deus fazendo um milagre. Pessoas, sabe? Pessoas soltando obra de macumbaria e... Rapaz, coisas... Foi um trabalhar maravilhoso mesmo, sabe? E até na hora, assim, que a gente estava orando, que eu comecei a fazer a oração, tinha um senhor lá que tinha uma equipe de bombeiro que estava querendo levar esse rapaz de qualquer jeito pro hospital, porque, segundo eles, ele estava louco, rapaz. E aí tá aquela movimentação lá fora, sabe? Aquela movimentação, eu ouvindo só aquele barulho, aquele homem desesperado. Aí eu falei pro pastor Benedito, falei assim, olha, aquele homem lá que tá assim, eu quero fazer uma oração por ele. Mas não tinha como eles levar o homem lá na frente, tal, o pessoal do hospital estava lá. Aí eu orei por aquele homem e aquele homem foi liberto, pastor. Começou a colocar obra de macumbaria, assim, não gosto muito de falar assim, dessa forma, assim, sabe? Mas começou a colocar bicho, né? Bicho, aquelas obras malignas pela boca e nariz. Resumindo, expulsamos, o homem foi liberto. Meu foi Deus, liberto, olha o que Deus fez. Jesus, e foi impactado mesmo. Mas a minha bênção estava lá. Aí esse pastor Benedito falou assim, irmão, tô com uma família aqui, a família do irmão João, e eles têm 3 jovens na família, são muito esforçados na obra, mas muito esforçados. Aí ele falou assim, mas eu tô sentindo que Deus tem uma bênção pro irmão. E me apresentou essa família, sabe? Daí, como eu não vejo tudo, né, eu pedindo para Deus dar uma estratégia, explicar para mim, que eu tenho curiosidade de saber como que é as pessoas, né? Por exemplo, conversando com o senhor aqui, a gente fica curioso, né? Querendo saber. Só que eu não tenho, assim, muitas vezes, assim, eu não tenho aquela... Que muitos deficientes visual têm aquela ousadia, né? De perguntar, como que você é? Deixa eu colocar a mão no seu rosto. Não, eu fiquei curioso para saber como que era a família, tudo. Daí teve uma daquelas jovens que eu simpatizei bastante com ela. Simpatizei. Daí eu falei assim pro pastor Benedito, sem ele saber de nada. Aí eu falei para ele assim, ô pastor, mas como que é aquela jovem? Daí ele falou assim, aquela jovem lá, ela chama Aline, é uma moreninha, assim. Falou assim, ela é muito esforçada, as irmãs dela, todas são, a família inteira é uma benção, mas ela tem um certo destaque, né, algo diferenciado com ela. Aí eu me lembro, assim, na minha humildade, na minha simplicidade, falei assim, ô pastor, e dá negócio? Falei para ele, e dá negócio essa jovem aí? Daí ele falou assim, irmão, só que essa jovem aí, o padrasto dela falava pra você, rapaz, o homem cuida deles, pegou elas recém-nascidas e cuida delas mesmo assim, melhor que muitos pais por aí. Ele tem um zelo com elas e falou assim, o irmão tem que orar muito. Aí eu falei isso pro pastor Benedito, falei assim, não, pastor, mas se for de Deus, diante do Senhor não tem ninguém bravo, não.
Não tem negócio de valente, não. Deus tá falando, não, irmão, que o irmão não sabe. Aí eu arrumei um jeito de falar com ela, com essa jovem, sabe? Comecei a conversar com ela. E eu me lembro até hoje do dia que a gente estava num culto, assim, na igreja, e eu queria pegar o telefone dela, da Aline, sabe? Mas como não tinha jeito, o padrasto dela sempre perto ali, as pessoas, sabe? Aí tinha uma missionária, que não era da igreja deles, praticamente visitava lá, ajudava. A missionária Márcia. Daí eu peguei e falei assim, ô irmã, se eu chamar a irmã um dia, fazer um convite para a irmã pregar lá em Campinas, a irmã tem fé de ir? Falei para essa missionária. Daí ela falou assim, tenho sim, irmão. Falei, então eu vou passa o telefone da irmã para mim, passa o contato da irmã. Daí ela passou. Só que eu queria o contato da Aline. Só que nesse meio tempo que a gente tá pegando o telefone da irmã Márcia, dessa missionária, eu já peguei e falei, e você, jovem, você prega também? Olha a estratégia, né? A estratégia de Jesus. Aí ela falou, prego sim, oro por revelação, oro pelos dons, tudo. Falei, amém, João, vou ajeitar pra você também, passa seu contato pra mim. Entendeu? E o irmão João lá perto, né? Irmão João já. Lá perto. Ai, Jesus. E aí, rapaz, já passou o contato. Tá vendo aí, né, Adi Souza? Tá vendo aí, né? E aí, Vaz, como é que foi? E lá vai eu ligar pra essa jovem. Conversei com ela umas 3 vezes. Aí juntou, rapaz. A ansiedade, a fé, o amor, tudo. Falei com ela umas 3 vezes. E aí eu já me liguei mais, né? Fiquei mais ligado ainda com o pastor Benedito, porque eu precisava de um canal de bênção, né? Precisava, né? Aí eu peguei e liguei pra essa jovem. Aí falei pra ela assim, ô Aline, eu vou aí na sua cidade. E eu vou aí pra conversar com seu padrasto, pra pedir a sua mão em namoro, e se possível for até pra gente casar. Daí ela ficou meio espantada, né? Ela ficou meio espantada, assim, meio assustada. Falou assim, mas a gente conversou umas 3 vezes e tá dando tudo certo, graças a Deus, mas você não quer orar mais um pouco? Porque o meu padrasto é muito bravo, ele é muito rígido. Você não acha melhor orar mais um pouco? Mas ela também não sabia, que eu já estava escondido lá na cidade. Entendeu? Eu já estava lá, em Ourinhos. Aí eu falei assim pro pastor Benedito, falei assim, pastor, hoje o senhor não deixa o povo da igreja ir embora. Terminou o culto, o senhor baixa a porta com o povo lá dentro. Porque eu vou conversar com o irmão João na frente da igreja. Meu Deus. Porque se algo tiver de acontecer... Já acontece ali. 80, 100 pessoas não vai deixar, né? Não vai, né? Vai me proteger. Aí o pastor Benedito falou assim, você é cego, mas você não é bobo, hein, varão? Não, varão, é Deus. Aí, rapaz, chegamos no culto, à noite. Aí o pastor Benedito falou assim pra mim, ô, varão, as meninas ela veio, mas o padrasto dela não veio, só veio a mãe dela. Aí eu relaxei, né? Falei, mas eu não vou embora sem minha bênção, eu preciso levar a minha bênção. Mas se ele não veio, eu converso com a mãe. Não tem problema, chega lá, ela explica pra ele tudo. Só que o pastor Benedito não falou pra mim, rapaz. Sabe o que ele fez conforme eu tava pregando? Ele deu oportunidade pra me pregar naquela noite, né? Conforme eu tava pregando, ele pegou o carro, foi lá na fazenda pra buscar o irmão João. Rapaz. Foi lá. Aí o irmão João veio bravo. E a turma fala assim pra mim que ele é baixinho, branquinho, sabe? Diz que ele já veio vermelho igual um pimentão, né? Aí, e quando ele fica bravo, ele faz assim, sabe? Aí veio. Aí eu falei pra ele, então, irmão João, eu conheci, né, a sua enteada, tudo, e a gente simpatizou. Aí queria conversar com o senhor, né? Tudo certinho. Não adianta, não deixo, não tem como. O senhor nem terminou de falar. Nem terminei de falar, ele já falou, eu já sei o que você quer falar, irmão. Não tem jeito, sem chance pro irmão. Sem chance. No meio da igreja. Não, pode ir, irmão, pode ir. Como você diz, pode tirar seu cavalinho da chuva que o irmão sem chance. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, dá uma estratégia pra mim rápido, Senhor. Aí eu falei pra ele assim, mas o senhor é o que aqui no ministério? Aí ele falou assim, o pastor faz pouco dia que o pastor me ungiu o diácono. Aí eu falei para ele assim, então, rapaz, se Deus ungiu o senhor diácono, só se unge diácono que tem visão de Deus. Então, certamente, o senhor tem visão de Deus, varão. O senhor não pode falar assim, não. O senhor tem que pegar e falar para mim assim, vamos pelo menos tentar, irmão, vamos orar. E Deus vai encaminhar tudo. O senhor tem que dar uma palavra para mim. Daí eu peguei e falei para ele, sabe por quê, irmão? Eu tenho mais medo da mão de Deus do que das mãos do inimigo.
Porque o inimigo, ele só põe enfermidade, ele só põe a dor. Agora Deus não, né? Deus, ele manda na vida, ele controla a morte, ele controla tudo. Aí nisso já foi quebrantando o homem, entendeu? Aham. Daí ele pegou e falou assim: irmão, eu sei que pra mim não tem jeito, pergunta pra mulher aí, pergunta pra esposa. Aí eu perguntei, falei assim: e a senhora, irmã, o que a senhora acha? Daí ela chama Clevenice, né? A gente chama ela de Nina. Falei: a senhora, irmã Nina, o que a senhora acha? Ela falou assim: irmão, eu vejo que é de Deus. É de Deus, porque o irmão é muito esforçado na obra, tem acompanhado o ministério do irmão, e a minha filha também é uma pessoa muito esforçada, e eu vejo que ela encontrou a pessoa certa. Aí eu falei: ô, Glória! Glória a Deus. Falei: é hoje, Jesus, é hoje, então que eu sai tô com a posto minha da vitória. bênção. Daí o irmão João falou: então se ela tá concordando, tá aceitando, eu tenho que aceitar. Aí aceitou. Daí já veio a outra fase, né? A outra fase, porque aí as pessoas já ficam, né? Mas que é novidade, ele é deficiente visual, como que vai ser? Como que... Aí entra as perguntas, né? Como que vai ser a vida deles? E eu me lembro que até hoje, que um dia meu sogro, ele conversando comigo, ele falou assim: então, irmão, tô preocupado, porque fulano de tal, pastor fulano de tal, falou para mim que ele é bacharel em teologia, que ele entende, e ele falou que eu não devo deixar vocês casar não, e falta só 30 dias pro seu casamento, o irmão não conseguiu nada, o irmão não comprou nada, e irmão, vocês não têm nada de móveis. E ele conversou comigo, me aconselhou: irmão, eu tô preocupado, e agora, meu amor, o que nós faz? Eu falei assim: irmão, o que nós faz? Vamos entrar em oração. Só me permite começar uma campanha. Daqui 7 dias, o irmão vai ver o resultado. O irmão vai ver por que eu estou tão tranquilo. Porque eu creio num Deus que é dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Aí eu... E Deus eu proveu? peguei, aí, rapaz, eu vim, voltei, né, pra cá, pra Montemor, vim pra casa do meu pai, e comecei a campanha. Aí sabe o que aconteceu, pastor? Comecei aquela campanha, aí no dia seguinte, uma irmã já ligou pra mim. Uma irmã da igreja, eu nem sabia de nada, porque às vezes assim a gente tem pessoas que não vai com a cara da gente, tem inimigo, a gente nem imagina, né? Verdade. Aí aquela irmã me ligou, começou a conversar comigo, falou assim: ô irmão Maurício, falar a verdade pro irmão, eu nem gosto muito do irmão, não vou muito com a cara do irmão, não gosto muito das suas pregações. Eu disse: irmã, tal, se eu pudesse pegar o irmão pelo pescoço. Meu Jesus. Não gosto muito do irmão. Falei: e aí? Ela falou assim: e aí, irmão, que quando o senhor sabe, né, mas mesmo assim Deus fala ainda com a gente, né? Eu falei: com certeza, irmão, Deus fala. Ela falou assim: o senhor acredita que eu mesmo não gostando do senhor, estava orando aqui em casa agora, irmão? Deus. E Deus mandou levantar aqui da oração, e Deus mandou comprar uma mesa com uma geladeira e mandar de presente pro irmão? O irmão recebe esse presente? Falei: com certeza, irmã. Ué, mas eu não gosto do irmão, por que o irmão recebe? Falei: irmão, eu recebo porque quando Deus manda, até o capeta tem que obedecer. Vamos mandar. Nesse meio tempo, pastor, Deus fez a obra. dentro de uma semana, Deus preparou os móveis da casa. Meu Deus. Mas o senhor sabe que daí a pessoa que vai no casamento, os convidados que vai, eles vão por 2 motivos, né? Eles vão pra comer e pra ver a noiva. Uhum. O noivo ninguém liga, né? É verdade. Mas que o pessoal quer comida, né? Quer comida e ver a noiva. Mas eu não tinha R$1, pastor. Não tinha nada para fazer um almoço, não tinha condição nenhuma. Sim. Aí Deus preparou os móveis, tudo. Falei: Jeová, o senhor preparou os móveis da casa toda, Jeová, e agora é a festa. E o vestido da noiva, e o meu terno? Aí Deus sempre falando: calma que eu vou prover. Aí faltando poucos dias, pastor, não me lembro muito bem, só faltava uma semana, não me lembro muito bem. Tava assim na casa do meu pai, orando assim, lá de fora no quintal, atrás da casa. Quando de repente buzinou lá no portão. Aí meu pai atendeu. Aí, um irmão. Aí aquele irmão falou assim: o meu nome é Fábio. Eu sou servo de Deus. Eu sou da igreja Deus e Amor. E eu queria falar com seu filho. Daí meu pai foi lá e me chamou. Aí aquele irmão falou assim: irmão, Deus só manda perguntar assim pro irmão. O irmão não me conhece, não sei quem é o irmão, mas é revelação de Deus. É Deus que mandou vir aqui. E Deus manda perguntar pro irmão assim: como vai a situação do seu casamento?
É. Aí eu senti liberdade, né? Falar com aquele irmão, falei, irmão, a coisa tá mais feia do que o irmão imagina. Tá complicado. Daí ele falou assim, não, varão, mas hoje Deus entra com a providência. Fala assim pra sua noiva fazer uma lista de 450 pessoas e para ela escolher um buffet lá na cidade que eu vou pagar a sua festa de casamento. Aleluia. E assim aquele irmão proveu o dinheiro, Deus usou ele. Aí aquele irmão arrumou o dinheiro e foi um trabalhar tremendo no meio da família, porque a hora que viram que Deus estava trabalhando, pastor, Deus proveu dinheiro do buffet da festa, Deus proveu o dinheiro do meu terno e Deus ainda preparou um dinheiro no meu bolso, sabe? Não sei nem como que foi, não me lembro exatamente se alguém colocou no bolso do meu paletó, pregação, tudo. Só sei dizer que no dia seguinte que eu fui para casa da minha noiva, que eu cheguei lá, que eu falei, a pessoa colocou dinheiro aqui no meu bolso, né? Conta para mim. Pastor, quando a minha esposa contou esse dinheiro, minha noiva contou o dinheiro, na época, né, que a Aline era minha noiva, tinha em torno de R$2.000. Meu Deus. Aí Glória eu falei, daí ela falou assim, e aí você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei assim, isso aqui é providência pro seu vestido. Fui lá, já aluguei o terno, já aluguei o vestido. E aí a irmã dela também, né, a Jaqueline, ficou maravilhada por ver aquele trabalhar de Deus. Sim. Aí estava namorando um jovem também, o evangelista Manuel, estava namorando. Falou assim, nossa, eu tô vendo que Deus está trabalhando na vida de vocês tremendamente. Quer saber do negócio? Eu posso entrar de carona na festa de vocês? Posso casar no mesmo dia? Falei, vambora. Vambora, casou aí já todo entrou mundo. na mesma festa e já casou os dois casal no mesmo dia. E foi algo tremendo. Sabe, pastor? E aí... Eu creio. E aí, o meu sogro, que na época eu não queria, né? Assim, não aceitava, hoje se tornou o meu melhor amigo. Olha só. Se tornou uma melhor amigo. Quando eu vou lá pra casa dele, não quer nem deixar eu ir embora mais. Dá trabalho pra não deixar eu ir embora. Glória a Deus por tremenda, isso. rapaz. Ô, pastor, deixa eu... Tem uma curiosidade, né? Sobre a parte do seu casamento, claro. Uhum. Mas o senhor me relatou que a sua esposa ela era estéril. Como é que foi isso? E Deus concedeu uma filha? É isso ou eu estou enganado? Era estéril, fez diversos exames, muitos exames, sabe? Uhum. E vários médicos enganou a minha esposa, tanto de Campinas e lá da cidade de Ourinhos também, eles enganou. Diz que a minha esposa tinha uma enfermidade no útero, né? Uhum. Que aquela enfermidade, acredito eu que é um câncer, né? Estava corroendo o útero da minha esposa. Estava destruindo. Cada dia que passava, estava destruindo o útero da minha esposa. E minha esposa chorava muito, né? Muitas vezes eu chegava das pregações, saía para os compromissos, chegava e minha esposa estava chorando em casa. E eu me lembro até hoje, cheguei um dia, depois de uma pregação, a minha esposa estava assim na janela do apartamento, a gente morava no apartamento da CDHU, sabe? Uhum. A gente morava no terceiro andar, cheguei, ela estava na janela chorando, sabe? E aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Aí ela me falou, eu falei, não, mas o médico falou que não tem jeito, o médico falou. Mas a última palavra é do Senhor, a última palavra de Deus. Sim. Falei, faz o seguinte, espera o dia amanhecer, amanhã cedo, você vai no posto, vai fazer o exame e Deus vai dar uma resposta, Deus vai dar um sinal para nós. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar, eu tenho certeza que você já está grávida. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu falei assim com aquela convicção, sabe, pastor? Aquela fé, assim, Uhum. sabe? Aí o dia amanheceu, ela foi. Aí quando chegou lá no pronto atendimento, lá no posto de saúde, do bairro Padre Anchieta, Campinas, aí a moça atendeu ela na recepção e falou assim, ó, Aline, eu não sei se é sorte, não sei o que você é evangélica, mas por incrível que pareça, hoje tem uma ginecologista de plantão aí. Você quer passar com ela já? A Aline falou, quero sim. Aí passou, daí aquela médica disse assim, ó, nós vamos fazer um teste já. Vamos fazer um teste agora. Daí a médica perguntou assim para ela, depois de alguns minutos, perguntou assim, você está planejando alguma coisa? Tinha algum planejamento? Ela falou assim, não, na verdade estava sentindo muitas dores, né? Estava muito mal.
Mas assim, eu sou desenganado, doutora, né? O médico falou para mim que não tem jeito. Aí ela falou assim, então, mais um milagre aconteceu. Você tá de parabéns. Você tá grávida. Glória a Deus. E aí nasceu uma menina. A gente colocou o nome dela de Alice. Aí todo mundo dizia, né, que a Alice era o meu clone, que era parecida comigo. Sim. Ah, parece que o pastor Maurício, é o clone do pastor Maurício, sabe? Uhum. Os traços, o rosto, tudo. Uhum. Só que assim, é tudo, o trabalhar de Deus, tudo está no controle do Senhor, né, pastor? Sim. E aí um dia eu estava num culto, na cidade de Montemor, minha esposa não pôde ir nesse dia. Eu estava naquele culto, não fui para pregar não, fui só para receber a bênção mesmo, sabe? Uhum. E aí, quando de repente, o pregador, no meio da mensagem, o pregador para e fala assim, ó, a sua filha está com 1 mês e meio, né? Ela tem em torno de 2 meses e meio, né? Falei, isso. Aí ele falou assim, então, daqui 1 mês e meio ela vai fazer 3 meses. Falei, isso mesmo. Daí ele falou assim, ó, só que Deus manda falar pro irmão assim, que quando ela completar os exatos 3 meses, quando ela completar 3 meses, Deus vai recolher a sua filha. Meu Deus. Deus vai levar, vai recolher para ele. E como é que foi pro senhor, Vaz, receber uma notícia assim, uma revelação dessa? Ah, naquela hora, pastor, eu levei um choque assim, me deu aquele baque assim, e ao mesmo tempo você fica meio com raiva, né, da pessoa, porque a gente é ser humano, né? Sim. A gente fica meio com raiva ali, a gente, sabe, começa a questionar, mas como pode? A pessoa tá pregando, a pessoa fala isso, entendeu? A gente se revolta, né? E Sim. agora eu chegar lá em casa, ele ainda falou que é para mim conversar, falar com a minha esposa. Como que pode? Como que eu vou falar para minha esposa uma coisa dessa? Sendo que a nossa bebê, a Alice, não tem nenhum problema de saúde, foi feito todos os exames, tá vacinada, tomou as vacinas. E agora o irmão vai passar uma palavra dessa? Né? Isso não tem cabimento. Uhum. Falei, mas eu vou arriscar, vou comentar. Aí cheguei em casa, comentei com a esposa. A esposa se revoltou, né? Ah, mas como que pode? Isso é um absurdo. Aí passou aquele tempo, aquele dia que ele falou. Aí chegou a semana, né, o dia de Natal, dia 25 de dezembro. Isso foi em torno de 2000. Foi agora em 2019, esse fato. E aí chegou o Natal, dia 25 de dezembro, tudo. A gente queria ir para casa do meu sogro, deu tudo errado, não deu certo a viagem, perdemos o ônibus, aí deu uma série de complicações. Não deu certo. Aí eu falei, então vamos passar aqui mesmo, com a minha mãe. Aí fomos para Montemor, por casa da minha mãe. Passamos o dia lá e a Alice, ela tá bem esperta já, assim, sabe? Reconhecendo as pessoas, o priminho dela já tava reconhecendo, assim, olhando, assim, com os olhinhos dela, assim, sabe? Tava reconhecendo. Passamos o Natal bem, aquele dia todo ali tranquilo. Mas quando foi à noite, por volta da meia-noite, do dia 25 pro dia 26, a minha esposa percebeu que ela estava um pouco diferente. Que ela foi ficando meio pálida, diferente. Uhum. E a minha esposa já tinha dado banho nela, já tinha dado mamar, tudo certinho. Mas percebeu que ela estava diferente. E aí a minha esposa falou assim para mim, Maurício, a Alice está diferente. Ela está meio pálida, está diferente. E quando de repente assim, minha esposa falou, e quando de repente ela do nada assim, saiu correndo, sabe? Pulou, abriu a porta assim e saiu correndo, descendo as escadas e gritando, a minha filha está morrendo, a minha filha está morrendo. E os vizinhos rapidamente veio e creio eu que em 5 minutos eu já estava com ela dentro do pronto-socorro. O padre Anchieta, sabe? Já estava com ela dentro do hospital. E ali a minha esposa conta que só lembra quando os médicos pegou tipo um estilete assim, né? Sim. E já cortaram, rasgaram a roupinha dela, deixaram ela só de fralda e levaram ela para dentro. E aí quando passou 2h30, aí a médica veio dizendo, falou, a gente tentou reanimar, a gente não sabe o que aconteceu, né? Houve algo misterioso, mas ela entrou em óbito, né? Entrou em óbito e aí já estava com a gente, né? O pastor Jontas, que é a esposa dele, né? O pastor Jontas Alexandre. Foi exatamente 1 mês e meio. Do jeito que o profeta falou. 1 mês e meio. Passou 1 mês e meio certinho, que ela tinha completado 3 meses. Do jeito que o irmão falou na revelação, cumpriu. Aconteceu. E os médicos fez o laudo, e aí o irmão falou assim, ó, ainda na revelação, o irmão falou assim, Deus vai tocar nela pelo pulmão. E no laudo que saiu da perícia, né? No laudo que saiu lá dos legistas, que a CETEC liberou pra gente, o laudo que tem fala certinho.
fala assim que foi broncoaspiração de leite. Que eles não sabem como que foi, mas o leite, tipo, desviou e foi parar no pulmão. Meu Deus. Do jeito que o irmão falou, na revelação, aconteceu. Aí os médicos começaram, a gente não falou que não tinha jeito, não tinha solução, e não adianta vocês quererem insistir, não adianta. E a minha esposa foi ficando depressiva, sabe? Depressiva, angustiada, né? Aí eu falei assim, não, mas Deus vai fazer a obra. E quando se passou 1 ano e meio, 2 anos, né? Que homem a gente não é muito bom de conta, né, pastor? Mulher já presta atenção nessa questão de data, né? Agora a gente, Sim. né? Aí, graças a Deus, minha esposa gerou Samuel. Hoje, Samuel já está com 4 anos, para a glória de Deus, né? O senhor me Glória a presenteou Deus, com Samuel. Deus é fiel. Samuel saudável, sapeca, né? Benção Hoje demais. Ô, brinca. pastor, deixa eu falar algo aqui. Mas no momento lá do velório lá, da sua filha lá, o senhor chegou a questionar a Deus por algum momento? Poxa, Senhor, mas eu faço tua obra, por que isso? A sua esposa chegou a cogitar algo parecido assim ou não? Demais, demais. As perguntas, né, os questionamentos eram constantes e a gente não entendia o porquê. Depois que nós fomos entender o porquê desse fato, né? Por que aconteceu tudo isso? Porque, querendo ou não, a nossa família estava assim, destruída, sabe? Muita gente assim não se falava, Meu pessoas Deus. afastadas do evangelho, sabe? Aham. Tava assim, a família totalmente dividida. Porém, dentro no velório da Alice, ali essas pessoas que não se falavam começaram a pedir perdão uma para outra, se abraçar, reconciliaram. Muitos que estava desviado, bebendo, já abandonou a bebida, Meu voltou Deus. para Jesus, sabe? O meu sogro estava passando um processo difícil, assim, estava fraco na fé mesmo, questão de igreja, sabe? Aham. Ali mesmo já tomou decisão, voltou para Jesus, tá firme Glória na a igreja, Deus. sabe? E muitas pessoas ali que estavam ali incomunicável mesmo, que não tinha jeito ali de você falar, conversa com fulano. Não vou falar com fulano, não quero conversar com fulano. Foi uma estratégia que Deus deu para restaurar. Uma estratégia, algo tremendo, tremendo. Portanto, para o senhor ver que quando o pessoal que prepara o corpo, né, ali, quando foram preparar o corpo da Alice, né, da nossa bebê, os médicos chamaram, né, o pessoal ali da preparação, chamou a minha esposa e falou assim, ó, a gente não vai nem passar maquiagem nessa criança, porque essa criança, ela tá com a aparência diferente, tá perfeita, a pele dela tá rosada, tá um brilho nessa criança, algo diferente nessa criança. Glória a Deus. E lá, o pastor Adenilson, que está aqui, né, acompanhando, ele estava lá, ele viu, sabe, o semblante dela, assim, as pessoas, todo mundo comentava que Tava diferente. Tava diferente. Foi pro trabalhar de Deus mesmo. Pastor, a gente está indo já para os momentos finais, né, para os tempos finais. Assim, só para concluir a parte da sua família, o senhor tem um Samuel agora? Tem mais algum filho ou não? Somente o Samuel? Só o Samuel. Só o Samuel, né? Só o Samuel tá com 4 anos. Ah, tá. Só para concluir aqui, eu gostaria de abrir uma oportunidade para o nosso irmão Ed Souza. Amém. Amém. Amém? Irmão Ed Souza já está com a oportunidade de fazer uma pergunta para o nosso convidado. Ô, meu irmão, só reforçar aquela pergunta lá do meio, né? O testemunho do irmão, ele relatou com muita propriedade, né, irmão? Sim. Glória E a Deus. muitos detalhes, né? Que suprime até algumas perguntas que a gente, porventura, gostaria de fazer, né? Sim, Confesso aos irmãos que eu tô aqui emocionado desde o princípio, né? Amém. Como Deus tem trabalhado, né? Glória a Deus. E é só isso mesmo, meu irmão. Entender de você, eu sei que você prega bastante. Em algum momento, irmão, a deficiência visual, ela te limitou ou te limita a fazer a obra de Deus? Eu acredito, irmão, que assim veio essas tentativas, né? De barreira, né? Querer me parar, querer me impedir, sabe? Não de repente assim uma voz da minha consciência, né? Mas veio assim de outras pessoas, mas que eu entendo
que essas barreiras que surgiram de algumas pessoas não foi nem porque elas queriam ou porque eram pessoas, vamos dizer assim, rebelde. Foi por falta de conhecimento, sabe? Mas assim, eu sempre ali com jeito, sempre buscando que não é nós que faz a obra, é o Espírito Santo, é o Senhor, sabe? É Deus que trabalha, sabe? Nesse meio tempo, por meu entender sobre essa questão, eu com uma semana de casado, um pastor chegou para mim e para minha esposa e disse assim: Maurício, toma conta dessa igreja. Toma conta dessa igreja, e eu já estou com a idade avançada. Você não quer tomar conta dessa igreja? Aí eu disse para ele assim: pastor, chama Benedito, né? Saudoso irmão Benedito, já faleceu, né? Disse para ele assim: mas eu não tenho experiência, irmão, nunca dirigi igreja, não tenho essa noção como que é, e tô com uma semana de casado, tudo. Ele falou assim: não, irmão, mas o irmão não pode ver barreira, não. O irmão crê que Deus é na tua vida, que Deus joga toda barreira, todo impedimento por terra. E aí eu comecei a tomar conta daquela igreja. E para vocês assim entender como que é o trabalhar de Deus, aquela igreja tinha passado um processo muito difícil, sabe? E aquela igreja que de repente tinha 80, 100 membros, perdeu todo mundo. Saiu todo mundo. Meu Deus. Daquela igreja. E aí eu falei para a esposa assim, eu me lembro até hoje que eu disse para ela assim: ó, domingo nós vamos fazer uma festividade, um culto especial nessa igreja. Domingo. Aí eu me lembro até que a esposa deu risada, falou assim: nossa, mas fazer uma festividade, um culto especial, só nós dois dentro da igreja? Falei: não, nós dois não, a igreja está cheia de anjos. Os anjos do Senhor vão estar lá conosco. E aí eu falei com o irmão da sede, né? Falei com o irmão da sede. Aí o irmão da sede disse assim para mim: não, pastor, mas é difícil e tal. E eu senti, sabe, uma certa barreira, um certo impedimento, sabe? Sim. Aí eu falei: mas eu vou fazer mesmo assim. Com as pessoas querendo ou não, vou fazer esse culto. Começamos a fazer esse culto. Sabe o que aconteceu, pastor? Nesse culto, que começou orando 6:30 da tarde, eu no microfone, a minha esposa lá na porta, só nós e os anjos dentro da igreja. E eu orando no microfone ali, glorificando a Deus. Quando foi umas 7:10, 7:15, ela foi lá e colocou a mão no meu ombro e falou assim: Maurício, a gente vai ter que falar com alguém, porque as 40 cadeiras da igreja não cabe mais ninguém. E as pessoas estão lá fora. As pessoas estão lá fora. Até o carro da polícia está parado aí na frente. E a polícia militar quer saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que a igreja está tão cheia de gente assim? Aí eu falei: chama os policiais lá, vou explicar para eles, né? Expliquei tudo, tá certo, que está acontecendo, tudo. Aí nesse culto, ganhamos 25 almas para Jesus. Glória a Deus. 25 almas. E daí nunca mais eu parei, sabe, assim, de fazer a obra do Senhor. Muito obstáculo, passamos. Glória a Deus. Sabe, muita coisa assim, pessoas que já chegou me tirar de cima do altar, por eu ser deficiente visual, sabe, pessoas assim: não, irmãos, o irmão não tem condição de pregar, não. Não, deixa que eu prego, deixa que fulano prega. Mas nunca olhei para isso, para a distância. Porém, nesse meio tempo, só para finalizar, que o meu testemunho assim é longo, né? E eu sei que o tempo está bastante escasso, né? Mas, assim, eu vim pedindo estratégia para Deus, sabe? Essa questão assim: às vezes tem que ir para longe. Que eu faço, Senhor? Não dá para a esposa ir, não tem uma companhia, que eu faço? Aí Deus começou a me dar estratégia. Por exemplo, eu estou indo lá na casa do pastor Rubens, por exemplo, levar a palavra. Lá na tua igreja, por exemplo, estou indo lá levar a palavra. Aí, conforme o ônibus vai andando, aí Deus vai falando comigo através de buraco, através de lombada, sabe? Eu conto lombada, por exemplo. Sim. Passa 3 lombadas. Quando chega na 3ª lombada, Deus fala para mim: aqui o local para você descer. Aí passa num buraco lá, tudo. Aí Deus faz eu lembrar: ó, lembra que aqui tinha aquele buraco, assim, aquele buraco impactante que dava aquele abalo no ônibus? Eu lembro. Aí eu sei que lá é o local para mim descer, né? Olha só. O único problema é quando a prefeitura tampa o buraco, né? Mas chega. Mas chega. A gente
Faz a obra e é benção. Mas Em nome de nada Jesus. que limita a palavra de Deus, Nada né? que Como limita, Paulo nada. fala, né? A palavra de Deus não está algemada, né? Nada que impede. Hoje, graças a Deus, estamos ali lutando pela obra do Senhor ali na cidade de Sumaré. Glória a Estou Deus. tomando conta de igreja. Ali cuido de uma igreja. Estamos recomeçando um trabalho. Deus é Porque o fiel. trabalho estava parado, né? Aham. E aí já vem uma outra fase já para finalizar, assim, né? Para os irmãos entender. A gente estava morando de aluguel nesse meio tempo que o Samuelzinho nasceu, tudo. A gente estava pagando aluguel e eu sempre em oração, sempre acreditando no milagre do Senhor. Mas a gente é limitado, né, pastor? Felizmente, né? A Sim. gente é limitado, até questão financeira mesmo. Aí chegou um período da nossa vida, isso tem aproximadamente uns 2 para 3 anos, que eu falei para a esposa, olha, não dá mais, a gente está pagando aluguel, está muito difícil, vamos voltar para a cidade de Ourinhos, né? Vamos voltar Aham. para Ourinhos e lá a gente muda para a fazenda, fica morando dentro da casa do sogro e até que o Senhor venha nos dar um novo rumo, De dar graça, né? de dar graça. Daí a gente está lá em casa orando, daí eu peguei e falei para a esposa assim, ó, essa semana, vamos por amanhã é domingo, amanhã eu vou lá na sede, eu vou conversar com o pastor e vou falar para ele dessa decisão que eu tive que nós vamos voltar embora. Mas o nosso Deus é um Deus de providência, né, pastor? O nosso Deus é um Deus de Verdade. milagre. Aí estamos lá em casa, quando de repente bate palma lá no portão, fala, ô abençoado, atende. Aí fomos lá atender, quem que era? Saudosa irmã Maria Alexandre, com o pastor Aparecido Alexandre. Aham. Chega lá em casa, cheia de Deus, glorificando o nome do Senhor. Aí falou assim, pastor, o senhor estava decidido, falou para mim bem assim, o senhor estava decidido em conversar com nós a respeito de algo. O senhor tinha tomado uma decisão, mas Deus manda falar assim que o senhor não vai fazer isso. Porque o senhor está muito preocupado, está tendo muito levante, muita barreira, mas Deus tem obra grande na vida do senhor, na vida da tua esposa, viu? Aleluia. E Deus manda falar assim, que o senhor não vai embora para a cidade de Ourinhos coisa nenhuma, não. Deus quer vocês na cidade de Sumaré. Nós vamos dar uma casa para vocês morar. Vocês vão cuidar dessa casa, morar nessa casa como se fosse de vocês mesmos essa casa. Nós vamos ceder essa casa para vocês. Lá tem uma igreja na frente, uma igreja simples na frente. Vocês vão fazer a obra de Deus lá e vocês vão cuidar daquela obra como se fosse de vocês. Aleluia. Deus Pastor, é eu não sei fiel. como que foi o trabalhar de Deus. Eu sei que não, assim, foi algo muito rápido. Não deu tempo, infelizmente não deu tempo da irmã Maria ver, porque passado 30 dias desse fato, ela veio, né, faleceu. Mas aí eu comecei a orar e falei, Senhor, como que eu vou fazer? Pastor, Deus preparou caminhão, Deus preparou poste de energia, Deus preparou Tudo. pedreiro, Deus preparou tudo. E Olha só. estamos lá, morando lá na cidade de Sumaré, lutando pela obra. Já faz 1 ano para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui. Deus concedeu, né, Amém. para que o Senhor estivesse aqui juntamente conosco. E antes de encerrar, eu queria abrir a oportunidade para o Senhor, se pudesse aconselhar alguém que vive numa situação, que se identificou com os relatos que o Senhor relatou aqui sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, algo que o Senhor pudesse passar para edificar a obra do Senhor, está aberto para o Senhor falar algo da parte de Deus. Amém, pastor. Amém. O meu conselho para você que está nos acompanhando, né? Você que está assistindo, acompanhando, quero dizer para você, não desista. Em primeiro lugar, não desista dos seus sonhos, dos seus propósitos. E não desista de Jesus, de servir a Deus. Não olha para a dificuldade, não olha para a barreira, não olha para a distância. Não, foque somente em Deus, em Jesus. Acredita que o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Viu? Acredita. Fique focado na palavra do Senhor, no Evangelho, aconteça o que for, mas não desista não, meu irmão. Não desista não, minha irmã. Talvez você está aí agora acompanhando, você está sofrendo com crise de ansiedade, você está aí com ataque de pânico, depressivo, está aí na cama, você está achando que não vai dar certo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que não vai dar. Já deu certo. Já deu certo. Levanta e confia que Deus é contigo e você vai glorificar, vai contar a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém?
Amém, glória a Deus. E você que ficou até o final, olha que testemunho maravilhoso, olha que bênção, a forma que Deus trabalhou, os milagres que Deus tem feito na Glória a vida do Deus. pastor. Então, o que mais você está esperando para se entregar a esse Deus maravilhoso, se caso você não entregou tua vida ainda a Jesus, tá? Creia que o milagre ainda existe, o nosso Deus não mudou e não vai mudar. Você que ficou até o final, curte, compartilha, seja canal de bênção, seja um missionário, a missionária do Senhor, compartilhe esse testemunho com mais alguém, mais um contato seu, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, tá? E até o próximo Pode Testemunho para a glória de Deus que vai edificar a vida. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua presença. Amém. Obrigado, Glória pastor. a Deus. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe, viu? Amém.